Olá! Hoje nós vamos falar sobre o ITCMD para a Secretaria da Fazenda no estado da Bahia. Nós vamos estudar sobre a base de cálculo dele e a alíquota na Bahia, como ela é calculada. A legislação tributária específica sobre o ITCMD está disposta na Lei 4.826/89, na Cefaz da Bahia. Ela começa falando o seguinte, que o fato gerador do ITCMD é o seguinte: o ITCMD, primeiramente, é bom vocês saberem que eles trata de transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. É um imposto estadual e tem como fato gerador a transmissão causa-mortes e a doação, a qualquer título essa doação. Doação sobre propriedade ou domínio útil de bem imóvel, sobre direitos reais sobre imóveis e sobre bens móveis, direitos, títulos e créditos. O ITCMD incide sobre a transmissão de bens e direitos nas situações de morte, pela sucessão e nas transmissões gratuitas, que são as doações de bens móveis e imóveis. De acordo com a lei do ITCMD, para a Cefaz na Bahia, havendo um ou duas pessoas na doação, será que vão ocorrer dois fatos geradores? Se ocorrem tantos fatos, havendo duas pessoas, ocorrem tantos fatos geradores, quantos forem os herdeiros ou donatários. Então, havendo dois donatários, haverá dois fatos geradores do ITCMD em relação a essa doação. Em algumas situações, não haverá o fato gerador do tributo. É bom saber também. A Constituição Federal, grau de 1988, trouxe expressamente hipóteses em que não incidirá nenhum imposto do ITCMD, que são imunidades tributárias. Então, nas doações de quaisquer bens ou direitos, não caberá ITCMD. Se for realizada essa doação para o patrimônio da União, Estados, Distrito Federal e municípios, inclusive autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, vinculadas às suas finalidades, quando realizada também a doação para o patrimônio dos templos de qualquer culto, não cabe ITCMD. Se a doação for realizada para o patrimônio dos partidos políticos, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, também não cabe ITCMD, a imunidade tributária. Contudo, outras situações de não incidência do ITCMD existem, além das previstas na Constituição de 88. Quando a transmissão for realizada para o patrimônio do trabalhador rural, beneficiado pela desapropriação de imóvel rural para a reforma agrária, também não incide o imposto do ITCMD quando a transmissão for realizada para o patrimônio do trabalhador rural, no caso de reassentamento em virtude de reservatórios de usinas hidrelétricas, e não incidirá o imposto do ITCMD quando a transmissão for para o patrimônio do trabalhador rural no processo de aquisição de imóveis para fins de reforma agrária. Existem casos também de isenções, diferentemente da não incidência, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Entretanto, a administração pública, por meio da lei,
decide por não cobrar o imposto do sujeito passivo. São isentos do ITCMD na Bahia. Em relação às transmissões causa-mortes, as transmissões por sucessão de prédio de residência a cônjuge, filhos de servidor público estadual falecido, quando esta seja a única propriedade do espólio, desde que comprovem não possuírem outro imóvel. E são isentos do ITCMD na Bahia em relação às transmissões causa-mortes, as transmissões hereditárias de prédio de residência que constitua o único bem do espólio, cujo valor do imóvel seja igual ou inferior a R$170 mil, desde que à sucessão concorram apenas o cônjuge ou filhos e que fique comprovado não possuírem outro imóvel. Além disso, são isentos do ITCMD na Bahia as transmissões causa-mortes que sejam referentes ao valor não superem R$100 mil, o valor do total do espólio. Quanto às doações, são isentos do ITCMD as doações de propriedade de bens imóveis entre as empresas públicas estaduais, as doações de propriedade de imóveis ou de suas parcelas para os primeiros adquirentes, pessoas físicas, beneficiários de programas governamentais de moradia para população de baixa renda e as doações de propriedades de imóveis destinados à moradia oriundos de operações de intervenção vinculadas a estado de calamidade pública e situação de emergência. Os contribuintes do ITCMD para a Cefaz Bahia são os seguintes: aqueles que se beneficiam da transmissão dos bens ou direitos. Nas transmissões causa-mortes, os contribuintes do imposto são os adquirentes dos bens ou direitos transmitidos. Então, no caso do inventário, quem recebe o bem ou direito, ele é o contribuinte. Nas doações, o contribuinte é o donatário, é aquele que recebe o bem. Caso as transmissões sejam efetuadas sem o pagamento do imposto devido, respondem de maneira solidária o doador e o inventariante, conforme o caso, de maneira subsidiária o oficial público, o serventuário e o auxiliar de justiça. Então não tem jeito, tem que pagar, é devido o imposto. O local da transmissão ou doação. Em relação à legislação baiana, o local da transmissão causa-mortes ou doação, tratando-se de imóveis e de direitos, o local da situação dos bens. É esse o local da transmissão. Tratando-se de bens móveis, direitos, títulos e créditos, o local é onde tiver o domicílio, o seu domicílio registrado. E o doador, ou onde se processar o inventário ou arrolamento, o donatário, na hipótese em que o doador tenha domicílio ou residência no exterior, o herdeiro ou legatário, quando o inventário ou arrolamento tiver sido processado no exterior, e o herdeiro ou legatário, se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado no exterior, ainda que o inventário ou arrolamento tenha sido processado no país. Assim, quando esses locais estiverem dentro das fronteiras do Estado baiano, o ITCMD será devido a esse ente baiano. A base de cálculo do ITCMD para a Cefaz, vocês devem estar muito curiosos para saber. Qual é a base de cálculo? É o valor em que se dirá a alíquota do tributo, de modo a ser pago pelo contribuinte. Então, em relação ao ITCMD do Estado da Bahia, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos à época da ocorrência do fato gerador. Esse valor será apurado mediante avaliação da Secretaria da Fazenda, com base nos valores de mercado correspondentes ao bem. Mas o contribuinte possui o direito de requerer uma avaliação contraditória. As alíquotas do ITCMD para a Cefaz são as seguintes. Nas doações, são 3,5%, então, em um imóvel de R$200 mil,
no valor de R$200 mil. Uma alíquota de 3,5%, você paga R$7 mil. Nas transmissões causa-mortes, no inventário, por exemplo, as alíquotas vão de 4% a 8%. Para um espólio de 100 mil a 200 mil, alíquota de 4%. Então, em um bem de 100 mil reais, você paga R$4 mil. 200 mil, você paga R$8 mil. A alíquota pode ser de 6% para um espólio entre 200 a 300 mil reais. Se for 300 mil e cobrar 6%, você vai pagar em cima de 300 mil, 6% será equivalente a R$18 mil. E se for em cima de 200 mil reais, o valor dos seus bens, você pagará em torno de 12 mil reais de ITCMD. 8% do valor do espólio, você paga acima de 300 mil reais, se seus bens forem em torno de 500 mil reais, 8% sobre 500 mil reais, você vai pagar em torno de 40 mil reais só de ITCMD, fora as outras taxas que são cobradas no inventário. Então, o Senado já decidiu que a alíquota máxima do ITCMD a ser exigida pelos estados é de 8%, mas o Senado é livre para alterar essa alíquota, viu? Assim, quando isso acontecer, a alíquota definida pelos senadores terá aplicação imediata. Fiquem atentos. Então, é importante vocês saberem que existe essa alíquota, existem esses valores, né, do ITCMD, são cobrados, não tem como não pagar. Em relação ao inventário, o ITCMD é pago de acordo com o valor definido na Cefaz, mas a holding nós pagamos de acordo com o valor declarado no imposto de renda. Então, eu já expliquei em outros vídeos. Caso vocês tenham queiram tirar algumas dúvidas, estou disponível. Se gostaram do vídeo, deem um like, inscrevam-se no meu canal. Meu zap está aí abaixo. Agradeço pela atenção.